Boa noite para todos. Muito obrigado por assistirem a essas conferências. Todos bem-vindos a mais este tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este curso é completamente gratuito. Passamos de forma cíclica. Quer dizer que quando nós culminamos com o temário, reiniciamos desde o tema número 1 novamente. Estamos no tema número 29 deste ciclo e o título deste tema é A Lei do Pêndulo. Então todos os temas têm cada um a sua importância. Este vai nos ensinar a lei do equilíbrio. Então, o pêndulo nos convida a refletir. Então, no movimento pendular, existe esse movimento de extremo a extremo. E tudo oscila de acordo com essa lei. É uma lei universal. E então tudo oscila. Os processos econômicos, os impérios, os países que, por exemplo, estão em alta, em uma época alguns países estão em alta e em outras épocas outros países ficam em alta e estes caem, descendem. Então, antigamente, na antiguidade, os sábios sabiam que tudo funcionava de acordo com essa lei, de acordo com o movimento pendular. Então não existia a lei, não se conhecia esta lei da evolução. E então tudo crescia e decrescia de acordo com a lei do pêndulo. E os sábios sabiam que se algo estava em alta, a tendência era a decadência. E se algo estava decadente, a tendência era a ascendência. Então, a lei da evolução é uma teoria que não está correta, porque nós, na verdade, o ser humano, o planeta, a humanidade, não está em evolução. Nós não estamos em uma verdadeira evolução. Tudo cresce e decresce de acordo com essa lei. Então, o movimento pendular nos convida a refletir. Então, tudo oscila. Então, de um lado do pêndulo, nós podemos colocar as coisas negativas e do outro lado do pêndulo as coisas positivas. Então, do lado negativo existe a passividade, no lado positivo a atividade, a dor no extremo negativo e o prazer no outro extremo, no extremo positivo. A decadência no extremo negativo e o esplendor no extremo positivo. O materialismo
e o espiritualismo. Então, se pode colocar todas as religiões, seitas, escolas, do lado extremo do pêndulo, do lado positivo, e no extremo negativo se pode colocar todas o materialismo, o ceticismo. Então, tudo oscila. E no nosso interior, no nosso interior, na nossa psique, no nosso funcionalismo interior, também oscila. Também está oscilando permanentemente. Então, por exemplo, hoje nós estamos passivos, amanhã estamos ativos. Hoje nós estamos sentindo dor, amanhã ou mais tarde estamos sentindo prazer. Estamos em decadência, logo nós estamos em ascendência. Então isso muda no nosso interior, muda constantemente. Então o materialismo e o espiritualismo também no nosso interior oscila. Dentro de nós a alegria, a tristeza. E então nenhum lado do pêndulo, nem no outro, no extremo, nem no extremo direito, nem no extremo esquerdo, está a verdade. Então uma pessoa, um cético, materialista, ateu, ele, devido a alguma coisa, devido a algum acontecimento que lhe traga algum impacto, esse ateu pode se converter num fanático religioso, devido a algum acontecimento metafísico que aconteça com ele. Ou mesmo um espiritualista, um fanático religioso, pode se converter em um ateu, devido a uma decepção, devido a um líder religioso, seu líder religioso, que o defraude. Então essa pessoa pode passar do extremo direito da espiritualidade, ela pode passar ao ceticismo, ao ateísmo. Então, em nenhum extremo do pêndulo está a verdade. A verdade justamente está no centro, está no equilíbrio. Então, a verdade não está em um conceito, uma teoria. As teorias podem ser muito bem elaboradas, porém a essa teoria, a essa tese, alguém pode elaborar uma antitese e contrariar, confrontar com essa tese, e as duas podem ter argumentos muito convencíveis, porém nenhuma das duas é a verdade. Então sempre em uma teoria pode se opor outra teoria contrária a uma tese, se pode elaborar uma antitese. E assim em todas as coisas. Então, no nosso interior também o pêndulo oscila. Nós passamos de um extremo ao outro e passamos pelo ponto crítico, que é o centro, que é a verdade. Porém, não
não nos detemos, não refletimos. Então é necessário refletir. É necessário refletir para encontrar a verdade. Para então encontrar a verdade em tudo. Então, a verdade não está em nenhum conceito e nem outro. Então, a verdade nós temos que buscar dentro de nós. A verdade está no nosso interior, e é no nosso interior que nós vamos precisar buscar essa verdade. Então, o próprio Cristo disse: buscai a verdade e ela vos fará livre. Ou conhecei a verdade e ela vos fará livre. Então, a verdade não é questão de uma teoria ou de outra. A verdade é questão de comprovar. A verdade é questão de vivenciar. No nosso interior está a verdade. Porém, é preciso refletir, é preciso encontrar esse equilíbrio, encontrar a verdade dentro de nós. Então, o que nos leva a oscilar entre essas desculpe aí. Problema aqui no... Então, o que nos leva a essa oscilação são os nossos defeitos psicológicos. Porque cada defeito tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir, de ser. E então esses defeitos, quando estão no comando da máquina humana, cada um pensa da sua forma, do seu modo, a sua maneira. E é justamente isso que nós devemos fazer, é buscar o equilíbrio com a reflexão. Então, a máquina humana a nossa máquina humana tem como centro o coração. E nós temos o negativo e o positivo. Então, nós oscilamos entre esse positivo e esse negativo. Então, passamos pelo centro do microcosmos. Nós oscilamos entre um extremo e outro. Porém, o coração, nosso coração, tem condições, tem capacidade, se nós permitir, tem capacidade para encontrar a verdade. Porém, é preciso refletir. Então, nós vamos encontrar a verdade refletindo sobre tudo o que formos fazer, tudo o que formos, todas as nossas atividades
devemos refletir sobre elas, sobre tudo que nós formos fazer, é necessário a reflexão. E então, o trabalho que propõe este curso, estes ensinamentos, é encontrar a verdade dentro de nós, encontrar o equilíbrio, e isso através da reflexão. E nós vamos buscar a verdade dentro e não fora. Não vamos resolver os problemas, não vamos lutar contra uma teoria, por exemplo. Nós não vamos defender uma teoria nem do extremo direito e nem do extremo esquerdo. Nós vamos compreender a verdade, vamos encontrar a verdade, porque a verdade não está nos extremos, a verdade está no centro, e nós precisamos então encontrar essa verdade, e ela está dentro de nós. Então, quando se elimina os defeitos psicológicos que nos levam aos extremos, aos poucos esse nosso pêndulo interno começa a oscilar menos, e com o tempo, com o trabalho, esse pêndulo vai então estabilizar-se no centro, porque o que nos leva aos extremos são os defeitos psicológicos. Então, a inatividade ou a atividade nos leva ao extremo, o fanatismo, e o ateísmo nos leva a outro extremo. Então, nem um extremo nem no outro está a verdade, porque os dois lados estão comandados, estão movidos por defeitos psicológicos. São os defeitos que nos levam aos extremos. São determinados defeitos em cada setor. Os nossos defeitos já têm o seu modelo, já tem o seu conceito formado. Em cada assunto, o nosso defeito tem o seu, podemos dizer, preconceito. E então, um conceito é uma divisão que nos divide internamente. Então, a mente fica dividida, forma uma barreira entre um e outro, entre a verdade e o conceito. Então, quando se derruba, quando se destrói essa barreira, se amplia o conhecimento, interiormente o nosso conhecimento é ampliado. Nós deixamos de ser extremistas. Vamos nos equilibrando, conhecendo o centro. Então, esse equilíbrio vai acontecer aos poucos, porém é preciso observar, preciso trabalhar com a autoobservação interior e revisar os nossos conceitos, revisar as nossas atitudes, revisar aquilo que nós defendemos com tanta ênfase, se está em um extremo ou está em outro. Porém, se está em extremos, já
isso já não é a verdade. Então, o que vai nos levar a estabilizar esse movimento pendular no nosso interior é a diminuir a atividade dos defeitos psicológicos. Então, aos poucos, nós vamos eliminar o defeito, e esse defeito que nos leva a um extremo ou a outro, sendo eliminado, esse pêndulo interior vai oscilando menos conforme se vai trabalhando. E com o tempo se consegue o equilíbrio, que é conhecer a verdade. Então, a verdade está dentro de nós e não está fora. A verdade não está em livros, não está em conhecimentos intelectuais, em vídeos, enfim. O que pode nos dar um livro, por exemplo, é uma direção, uma fórmula, porém não pode nos dar a verdade. Ele pode nos entregar, por exemplo, uma técnica, essa técnica da autoobservação e a morte psicológica. Nós podemos aprender a fazer num livro, a partir de um livro, de uma conferência, de um vídeo, porém é preciso praticar, é preciso eliminar o defeito que nos leva ao extremo, ou aos extremos, e então passar ao equilíbrio. Então isso não é um trabalho, não é um conceito, não vamos mudar isso à força. Vamos mudar, a mudança será uma consequência da ausência do defeito psicológico. Então, quando se elimina o defeito através da morte psicológica, essa mudança, o equilíbrio, a inatividade do pêndulo vai acontecendo naturalmente em nós, porque nós compreendemos e eliminamos o defeito que nos leva de extremo a extremo. Então, este trabalho, este ensinamento vai nos ensinar que tudo oscila e que no nosso interior também oscila, e nós podemos equilibrar, podemos encontrar esse ponto crítico. Podemos, através da morte psicológica, podemos eliminar o que nos faz estar em um extremo ou em outro. Então, assim encontraremos a verdade, e a verdade está dentro de nós, está na nossa consciência. Porém, como a consciência está adormecida, está aprisionada, nós temos várias verdades, temos vários conceitos, porém essas verdades, esses conceitos não são a verdade. Os conceitos são algo que nos disseram, que nós adquirimos e concordamos com aquilo porque se encaixa dentro da nossa forma de pensar, mais ou menos, e então nós aceitamos essa teoria como verdade. Porém, a verdade não está em uma teoria e tampouco está em outra teoria. As teorias se chocam. E quando alguém conhece a verdade, ela então se torna livre.
Então, o nosso objetivo, o objetivo desse ensinamento é nos liberar dos conceitos, fazer um trabalho sobre nós, que apenas nós podemos fazer, outra pessoa não pode fazer isso em nós, e nós também não podemos fazer esse trabalho em outra pessoa. Esse trabalho é o trabalho interior, é um trabalho real, e que a mudança ocorre como consequência da mudança interior, da eliminação do defeito que nos leva a um extremo ou ao outro. Então, o nosso contato WhatsApp é 55 Brasil 62 a região. O número é 991 92 9355. Esse é o nosso contato, WhatsApp ou Telegram. E nós somos gratos a todos. E até a próxima conferência.